Olá a todos, sejam muito bem-vindos à ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet. Quem não quer mudança, muitas vezes imediata da sua vida? Esse é o tema que vamos abordar juntos. Agradecemos muitíssimo pela sua companhia. E a palavra nos diz: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Passagem muito conhecida do livro de João, em que nós somos esclarecidos, meus irmãos. Somos esclarecidos da palavra de Deus. Vamos ver aqui. E disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livro de João, capítulo 8, a partir do verso 32. Como é importante, quantos ensinamentos nessa passagem curtinha do livro de João nós temos, em que ele fala e nos deixa como ensinamento tantas coisas, meus irmãos. Realmente, somente o conhecimento é que garante a nossa liberdade em todos os sentidos nas nossas vidas, e principalmente quando se refere exatamente a um desejo de mudança que nós buscamos muitas vezes dentro de nós mesmos, porque a mudança ela tem que começar a partir de nós. Se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos compreender a importância de nos tornarmos pessoas melhores, para podermos influenciar aqueles que estão ao nosso redor de também verem que isso é bom e decidirem serem pessoas melhores, para que onde estas pessoas convivam, aquelas outras pessoas também vejam que isso é bom e queiram se tornar pessoas melhores. E assim como uma pedrinha que nós largamos em um lago, e então ela vai fazendo, né? Vai levando, vai alastrando aquelas ondinhas assim, né? E vai levando a... Assim funciona com a mensagem que nós demonstramos através das nossas atitudes, do nosso ser, do nosso pertencer, em tudo que nós realmente fizemos parte das nossas vidas e começamos a pertencer e a difundir a palavra de Deus, muitas vezes no silêncio das nossas atitudes, do nosso proceder, que as pessoas possam compreender os frutos do Espírito Santo de Deus em nós. Quando as pessoas veem a paciência em nós, a bondade em nós, a justiça, através do nosso proceder, as pessoas podem observar os frutos do Espírito Santo através das nossas vidas. Não é mesmo?
E Jesus nos traz essas palavras. Como que nós vamos conseguir realmente essa mudança nas nossas vidas, uma mudança de hábitos, porque a gente sabe que o maior desafio que nós temos enquanto seres humanos aqui neste mundo é o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa evolução pessoal, o nosso bem-estar, em que se nós estamos bem, nós conseguimos realmente estar melhor preparados para realizar o bem na vida das demais pessoas. Que então começa aquele processo do servir, estender a mão ao próximo, em que, em primeiro lugar, nós precisamos realmente ter conhecimento, o máximo que pudermos, com a permissão de Deus, acerca da verdade, do nosso proceder, das nossas condutas, do nosso ser. E isso realmente nos libertará diante da vida, em que muitas pessoas, muitas vezes, são subjugadas no seu proceder, na sua vida, são condicionadas a determinadas circunstâncias que lhes deixam infelizes por falta de conhecimento, são prisioneiros, vivem em um cárcere privado na própria alma, nas suas vidas, muitas vezes em circunstâncias não muito complexas, nas mais triviais, básicas do dia a dia, são prisioneiros de determinadas coisas, muitas vezes por ignorarem a verdade que está estabelecida nos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus, e ir em busca desse aprimoramento intelectual, buscar conhecimento, para realmente termos acesso à nossa liberdade. Assim como as pessoas no dia a dia, quando passam a ter conhecimento dos seus direitos, passam a ter realmente mais autonomia, liberdade de se posicionar, de conhecer o que é certo e errado, de realmente saber quando estão sendo lesados, quando algo não está certo, no que se refere ao posicionamento de outras pessoas nas suas vidas. E nós, quando buscamos essa melhoria pessoal, andamos em constante desconforto também por sabermos que poderíamos ser melhores. Quem já tem essa consciência de que pode ser melhor, muitas vezes o medo, a forma que vive, tantas coisas acabam freando o seu caminhar, a sua busca. E isso, quando você está no secreto da tua vida, do teu lar, refletindo nos teus pensamentos, meu irmão, talvez você esteja passando por isso. Você sente um desconforto em saber que somos, graças ao nosso Deus, capazes de raciocinar, de refletirmos, de termos consciência, a consciência de Deus, do Espírito Santo de Deus, está em nós, assim como quando nós sabemos o que é certo e errado. Então, surge esse desconforto em sabermos que poderíamos ser melhores, pessoas melhores, com atitudes melhores, que poderíamos amar mais, não é mesmo? Que poderíamos perdoar mais. Quantas coisas nas nossas vidas
nós poderíamos mudar e sermos melhores pelo simples fato de termos consciência de que podemos sim fazer isso. E somos capazes, somos capacitados, abençoados pelos planos que Deus tem nas nossas vidas de sermos melhores pessoas, mais esclarecidas, com uma mudança, uma reforma íntima, uma reforma dos nossos pensamentos, do nosso coração, do nosso proceder, porque tudo isso parte da gente em primeiro lugar. Então, quando a gente sabe que a gente pode ser mais e não está sendo, esse desconforto que muitas vezes nos invade, que vem e acaba em implicações naquele sentimento de se sentir meio frustrado, meio melancólico, mas por que sabe aquele medo de realmente dar um passo à frente, determinando eu sou capaz, eu quero, Deus está comigo e eu posso ser uma pessoa melhor. Posso sim perdoar de repente aquela determinada pessoa que até então eu não considerava isso possível, mas eu posso, porque foi nos dito, perdoe 70 vezes 7. Aquela pessoa vem e comete um ato, você perdoa, ela vem e comete outro, você perdoa 70 vezes 7. Ou seja, praticamente de uma forma infinita devemos perdoar as pessoas, ou seja, sempre. E quando falamos nesse perdão que falamos é no sentido de nos libertarmos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você deixa de praticar o perdão relacionada a determinada circunstância ou pessoa, o prisioneiro é você, meu irmão. Você é que fica encarcerado intimamente, triste, amargurado, relembrando, pensando os porquês de tudo aquilo. Você fica preso, sua vida não vai para frente. É como se você realmente envenenasse o seu íntimo relacionado a tudo isso. E acaba se sentindo mal, completamente normal. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade do Evangelho que Deus nos apresenta? Perdoe. Então, se nós sabemos a verdade e decidimos dar o primeiro passo, muitas vezes repensando as questões de egoísmo, do porquê não. Vocês sabem que existem pessoas que sofrem na vida realmente por essa circunstância. Existe um caso de um paciente de câncer em que, em uma das consultas, conversando, que tem tratamento psicológico, tudo, né? É algo que ocorre, né, nos pacientes oncológicos. E então vai se conhecendo a vida daquele irmão, como que foi. Então descobriu-se que ele era uma pessoa que guardava muitas mágoas, muitos rancores, em relação a fatos realmente que, a princípio, ninguém tiraria o direito dele de sentir o que ele sentiu na época em que tudo aconteceu, não é essa a questão, mas aquilo lhe adoecia intimamente há muitos anos e aquilo afetava o seu emocional, a sua alma, o seu espírito, o seu físico. Muitas pessoas desenvolvem doenças porque somatizam amarguras.
adoecem de verdade. E então, o profissional conversando com esse paciente, né, disse: olha, meu irmão, em primeiro lugar, seria muito importante, que é bom para o seu tratamento, que você se liberte, né? Conhecereis a verdade vos libertará nesse sentido também. Você se liberte de tudo isso que te faz mal, que você libere perdão, que você prossiga, que você não fique remoendo, revivendo, vivendo novamente. Toda vez que a pessoa fica vivendo novamente tudo aquilo de ruim que passou, a pessoa sente, é algo físico mesmo. As mesmas emoções, aquela sensação ruim, e isso por anos, e aquela amargura. Então, estava fazendo mal para aquela pessoa. E pela forma como os fatos foram contados, provavelmente quem cometeu determinada circunstância nem lembrava sobre tudo isso. E estava levando a sua vida tranquilamente. E quem estava sofrendo era aquele irmãozinho. Então veja que, conversando com esse irmão, então o psicólogo disse, né, psiquiatra, não me recordo, disse: olha, meu irmão, você precisa liberar perdão, isso é muito bom, isso ajuda você. Mais uma conversa, assim, até para criar uma intimidade com aquele paciente, falando coisas boas, né? Que fizesse com que aquele irmão realmente não ficasse remoendo determinadas coisas e focasse no seu tratamento, na sua energia positiva, em cada vez que era falado que daria tudo certo, que o futuro seria bom, a pessoa puxava novamente aquele assunto. Ah, mas sabe que o que eu vivi realmente não tem perdão, o que eu passei, e ficava retornando, não conseguia dar passos positivos para frente na sua vida. Como poderia, então, desenvolver pensamentos para o futuro se estava preso a amarguras, inclusive doente em relação a isso aí tudo, no passado, meu irmão? Então, é muito complicado fazer com que pessoas, por exemplo, que não liberam perdão e vivem amargurados, como se fossem os donos da razão, no seu egoísmo, compreender essa questão do amar mais, perdoar mais. Muitas vezes podem estar doentes, e esse paciente, inclusive, diz: se a minha cura depender disso, porque eu nunca vou perdoar determinado fato, circunstância, pessoa, então eu morrerei de câncer, porque eu não vou perdoar. Veja a gravidade que envolve a complexidade do coração do ser humano quando realmente fica prisioneiro de circunstâncias dessa natureza, causando-lhe inclusive mal, fazendo mal a si próprio. E como é importante, então, quando nós compreendemos que o conhecimento garante a nossa liberdade, a liberdade de sermos melhores em primeiro lugar e assim podermos servir e influenciar positivamente todos que estão ao nosso redor. Saber que podemos amar mais, perdoar mais, glorificar mais a Deus, né? Muitas pessoas não gostam de ouvir mensagens assim, quando são desafiados à mudança, não é mesmo? Veja que as pessoas normalmente elas querem resultados positivos na sua vida, vivem anos de determinada forma, não conseguem o resultado que almejam, vão muitas vezes em busca de ajuda, mas querendo que o resultado se condicione às atitudes que a pessoa tem, que até hoje agiu dessa forma, não obteve o resultado, mas ela não quer mudar. Então, normalmente o ser humano tem essa dificuldade
que é o desafio à mudança. Parece que mexe no ego daquele irmãozinho, e da gente também, quando nós observamos que algo seria melhor assim, temos consciência. Deus é a nossa consciência. Então nós sabemos que o melhor é assim. Mas quando vamos em busca de compreendermos como fazer para este resultado melhor na nossa vida acontecer, vem o desafio da mudança. Opa! Não. Aí vem a complexidade da vida e do ser humano ali exposto. Que quando depende que eu tenha uma atitude diferente, que eu tenha que fazer um esforço a mais, que eu tenha que realmente abandonar velhos hábitos, me tornar uma nova criatura, é tudo um processo, né, meus irmãos? Fazer algo diferente para que eu consiga o resultado, daí não. Então, vamos continuar como... Meu irmão, mas você está sofrendo dessa forma. Pois é, mas é que de repente essa mudança não seja o melhor para mim. Não acontece isso em vários fatores nas nossas vidas. Na vida profissional, no que se refere muitas vezes à nossa saúde. Nós vemos irmãos... É muito fácil assim um exemplo da gente... que serve para todo mundo passa por isso, quando a gente de repente está se sentindo meio fora do peso e resolve que precisa realmente emagrecer. Então, nós sabemos, ou vamos em busca de ajuda profissional e sabemos o que tem que mudar, não é mesmo? Porque nós estamos sentindo a necessidade daquela mudança para nos sentirmos melhor para um determinado objetivo na nossa vida. Muitas vezes pessoas se utilizam do corpo profissionalmente como modelos, pessoas que precisam de repente estar em um determinado peso, ou simplesmente a pessoa não está se sentindo mais bem daquela forma, ou por questões de saúde, você precisa mudar. Então vem o que precisa ser feito, né? Que na maioria das vezes as pessoas já sabem, não é mesmo, meus irmãos? Mas quando você é desafiado à mudança, é que você vê dentro de você mesmo até onde vai a sua vontade de realmente ver que algo diferente aconteça na sua vida. Nós vemos isso também relacionado ao trabalho. Existem pessoas que têm determinados objetivos, sacrificam, né, dias, horas para conseguir determinado objetivo profissional nas suas vidas. E outras pessoas que só enxergam o resultado pensam: eu também quero ser igual àquela pessoa, eu acho algo bacana, mas é o conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Então a pessoa vai atrás do conhecimento, como é que aquela pessoa chegou lá, quantas horas de estudo por dia. Mas aquele irmão estudava de 8 a 12 horas por dia, fazia cursos, não tinha fim de semana, nem feriado, nem dias festivos, a sua vida era estudar, quanto tempo? 5, 6, 8 anos, para então hoje desempenhar este cargo que você está vendo. Então a pessoa, o conhecimento vos libertará. A pessoa então pensa: sou capaz de fazer isso? Sou. Deus nos capacita a fazer isso, porque se esse irmão conseguiu, eu também consigo. Mas daí vem o desafio, né? Quais são as propostas? Somos desafiados à mudança da nossa rotina, da nossa vida. Então o irmãozinho acaba dizendo: olha, é muito bonito tudo isso, mas eu não estou disposto
a fazer esse sacrifício por este sonho ou por esse objetivo de vida. Tá bom assim como estou vivendo. Então veja que são muitas coisas nas nossas vidas que nós passamos, isso digo, são exemplos do nosso cotidiano, em que quando somos desafiados à mudança real, pessoal, que dependa só da gente, muitas pessoas desistem e muitas vezes julgam ou menosprezam aqueles que conseguiram, que não são caminhos fáceis. Você mudar a própria vida em prol de ser alguém melhor é um desafio constante, né? Não é mesmo? Você irá fazer, tem pessoas que dizem, né, eu vou cumprir isso aqui para ver se eu consigo determinado objetivo. Não. Você tem que fazer parte desse processo até conseguir. Não é fazer para ver se irá conseguir, daí nos percalços que são estabelecidos durante esse caminho, você simplesmente desiste, porque desistir é mais fácil. No sentido que a pessoa está vendo naquele momento. E o fracassar faz parte do processo da vida. A vitória ela é feita de muitos fracassos. Dificilmente você verá alguém bem-sucedido ou feliz realizado na sua vida, na área que seja, que você conversando com ela, você não irá tomar conhecimento de quantos fracassos essa pessoa teve que enfrentar até conseguir. Existem pessoas que colocam tempo, vou tentar 3 vezes, 4 vezes, se não conseguir, vou mudar a rota. Tranquilo, tá tudo bem, cada pessoa vive da forma que quer, não é mesmo? E existem aqueles que dizem, o meu objetivo é esse, eu só irei parar quando conseguir atingir o objetivo. Vou fracassar quantas vezes forem necessárias para a minha vitória. Quando isso é relacionado, meus irmãos, à profissão, a relacionamentos, a tudo que nós já falamos, muitas pessoas têm até opção, alternativa. De repente você tinha um sonho profissional, mas acha que não quer, é muito difícil, não é o que eu quero. Vou fazer algo mais fácil, que preencha as minhas necessidades e vou viver assim. E abandonam. Agora, quando, meus irmãos? Quando isso está relacionado, tudo isso, com algo muito simples, que é manter-se vivo e bem, nós não temos esta escolha. Se a nossa felicidade, se é o nosso bem conviver com as pessoas, se nos mantermos felizes, capazes, intimamente realizados, bem, não vivermos sempre com a nossa alma abatida, tristes, frustrados. No que se refere a este lado da vida, no que se refere a existir. Nem estou falando relacionado agora a realizar algo na sua vida. O simples fato de você existir, meu irmão. Quando o teu existir, importante que se observe, quando o teu existir depender de você ter o conhecimento e se libertar de determinadas coisas, ser alguém livre,
dê determinadas amarras na sua vida para que você possa ter uma existência tranquila e repleta, existe duas alternativas. Você escolhe uma ou outra, né? Duas opções. Mudar e entender esse desafio da vida, esse desafio à mudança, mudar e compreender que isso é um processo, seguir em frente até realmente você se tornar uma pessoa melhor, feliz, realizada ou completa, ou manter-se como você está. Eugênia, mas eu estou com a minha alma abatida, infeliz, insatisfeito, frustrado. As coisas eu não consigo me compreender. Eu não estou feliz na minha vida. Eu preciso que algo aconteça. Veja bem, preciso que algo aconteça na minha vida. Meu irmão, quando se refere a isso, é importante que todos nós compreendamos que para que aconteça uma mudança para o melhor, nesse sentido da sua vida, isso só depende de você. Não é mesmo? Veja que se você é alguém repleto de sonhos, de mudança, mas reflete, fala, expõe como deveria ser, que seria bom, que eu seria mais feliz, sonha e sonha e fica no âmbito do sonho, aquela utopia, algo que eu gostaria que fosse desse jeito, mas no retornar para a tua casa, para o secreto do teu lar, da tua vida, nada ser mudado, nada irá mudar. Enquanto você continuar tendo e caminhando nos mesmos passos que continua até hoje. Pessoas procuram caminhos mais curtos, procuram para ver se conseguem mudanças repentinas, instantâneas na sua vida. Sim, procuram. Só que isso não existe. Tudo que realmente é bom na nossa vida e que tudo que possa refletir futuramente na nossa vida como algo positivo é um processo de conquista. Casos raros, como o de Paulo de Tarso, alguém pode ter um encontro com Deus que muda toda a sua história e contexto. Pode acontecer? Pode. Algo raro. Na maioria das vezes, nós somos como Pedro, que andou muito tempo com Jesus. Ouviu as palavras dele, aprendeu muita coisa com ele, e mesmo assim, depois disso tudo, negou a Cristo. A maioria das vezes somos Pedro. Podemos ser Paulo? Podemos, raros casos. A maioria das vezes somos Pedro. Aquele que fez todo o processo, participou com Jesus, viu milagres, ouviu as palavras dele, todos os ensinamentos, esteve, participou de tudo isso e negou a Cristo. Muitas vezes somos eu e você, Pedro, que estamos caminhando com Jesus há tanto tempo, em busca da sua palavra, estamos tendo conhecimento, temos prova de que melhoras estão acontecendo nas nossas vidas a partir do momento que decidimos seguir o Evangelho.
mas nos sentimos frustrados porque os mesmos pecados do passado ainda nos cercam. Não conseguimos abandonar o antigo eu, porque existe o quê? O desafio da mudança. O desafio da mudança é pesado. Isso envolve construção social, isso envolve o meio em que se viveu. Existem casos raros de pessoas que rompem com tudo isso, que a gente vê na mídia. Vocês não veem caso, um exemplo agora, aleatório. Aquele irmãozinho que mora em determinada família, bem humilde, sem posses, sem condições financeiras, de repente está estudando em Harvard. Algo acontece nesse ser humano que ele rompe com aquela realidade que ele estava, ele não aceita, ele vai atrás e enfrenta o que for necessário para conseguir esse objetivo. A maioria não. Então, muitas vezes, somos como Pedro no que se refere ao Evangelho. Imagine, Pedro andou com Jesus, viu todas as coisas acontecerem, recebeu a palavra diretamente da fonte. E depois de tudo isso que aprendeu com ele, mesmo assim, depois de tudo, negou a Cristo. Somos eu e você, em muitas circunstâncias da vida. Estamos muitas vezes, alguns irmãos, há muitos anos participando de alguma organização religiosa, mas se sentindo triste e frustrado. Por quê? Porque na realidade da vida, meu irmão, estou falando na hora do culto, estou dizendo quando sai da porta da igreja. Na realidade, no secreto do teu lar, na tua vida, a partir do momento que você coloca o pé para fora da igreja. É mesmo? O mal que você e os teus pensamentos ou coisas equivocadas que você comete ainda está aí. Continua te cercando. E normalmente são os mesmos equívocos que lá atrás, ou às vezes no próprio culto, ou seja, a forma que você venha reverenciar ao teu Deus, nós pedimos perdão, dizemos que nos arrependemos a Deus por termos cometido determinadas coisas, que será diferente, mas basta que você retorne para o ambiente em que vive, para que o teu antigo eu, teu proceder, continue da mesma forma. Isso nós vemos sempre, todo dia. A maioria é assim. Não é mesmo? E muitos dizem, né, que para nós que a mudança acontece, pode ocorrer muitas vezes de forma repentina, rápida, eficaz, acontece de forma eficaz, sim. Mas leva tempo. A questão do eficaz, isso ocorre, só que leva tempo. É uma escolha de vida, né, meus irmãos? Jesus é o alvo. Não é mesmo? Não é o ponto de partida, que você está naquela corrida para atingir o alvo. Ele é quando você chega lá. Isso leva tempo. Ele também é esse percurso, esse caminho que nós precisamos caminhar. Desenvolver estes passos. E é no desenvolver destes passos que nós vamos aperfeiçoando o nosso caráter e desenvolvendo a nossa fé. E vamos caindo, e vamos levantando, e vamos sofrendo, vamos passando por dificuldades, por pessoas que querem nos impedir, pelo plano do maligno, que vem tentar influenciar as nossas vidas, para que a gente
seja aquele que desistiu, que aceitou a derrota, que preferiu viver uma vida em que se sente frustrado, derrotado, infeliz, transparecendo para os outros aquilo que não é, por uma questão social, mas que lá dentro, no seu eu, no particular da sua vida, no seu secreto, é alguém emocionalmente abalado, amargurado, infeliz, insatisfeito, principalmente porque, na maioria das vezes, as pessoas sabem aquilo que precisam mudar. A questão é o desafio da mudança. Isso é um processo diário de renúncia, muito mais de renúncia. De tudo que nós temos o hábito de ser e precisamos abandonar antigos hábitos. Precisamos passar tempo com Deus, temos que ler a palavra, orar, conversar com Ele. A mudança que buscamos está proporcionalmente relacionada ao tempo com Deus. O tempo que você deixa de passar ao lado de Deus é o tempo que você demora a conseguir atingir o alvo. O tempo que você passa ao lado de Deus influencia significativamente, positivamente, contribui para que você realmente tenha mais conhecimento, preparo para ser livre em Jesus. Quando começamos a conhecer a Deus através da palavra, da oração, reservando a Ele um tempo de qualidade, começaremos a ver Jesus, ver a Deus nos detalhes do nosso dia. Começamos a contemplar a sua beleza, tudo que vem revelado, até através da natureza e de muitas outras coisas. Meus irmãos, nós não temos, muitas vezes, a iniciativa de sentarmos e pensarmos assim: vou ficar 10 minutos neste lugar, observando as maravilhas de Deus ao meu redor, no que se refere à natureza, sentindo o ar nos teus pulmões, respirando, fechando os teus olhos, observando o que é a escuridão, abrindo os olhos e vendo a magnitude de tudo que Deus nos é capaz de proporcionar nas nossas vidas, sentindo que estamos vivos, ouvindo ao nosso redor os sons que nos rodeiam e orando a Deus e agradecendo por tudo isso. Pelo simples fato de estarmos vivos. Primeiramente isso. Em que tudo o que vem após o fato de reconhecermos a importância da nossa existência está correlacionado a isso. Eu estou vivo. Veja o que Deus já me proporcionou. Muitas vezes as pessoas não têm a disponibilidade, tudo pessoal, individual, de dizer: hoje, 10 minutos,
eu vou sentar nesta cadeira e vou ler um capítulo, uma história da Bíblia, da palavra de Deus, e agradecer pela vida dos meus filhos, pela minha vida, pelas pessoas que eu amo e por aqueles que precisam de amor. Só querem que a vida mude. Que algo de extraordinário aconteça, que ele traga uma mudança, porque realmente toda a infelicidade, as frustrações, as tristezas, a vida parece que está ao contrário. Não está dando mais para suportar. Mas as pessoas, nós precisamos compreender que precisamos desenvolver esse tempo com Deus, ir em busca da palavra, do entendimento, porque só o conhecimento da verdade é que nos tornará livres em Cristo Jesus. Para sabermos que somos livres. Muitas pessoas não sabem que são livres. Não enxergam o seu potencial, as suas condições, os seus talentos, do que são capazes de realizarem nas suas vidas, e isso é muito real. Vivem escravos, encarcerados nas suas amarguras, naquilo que acaba com a sua autoestima, sentimentos ruins. Imagine se o tempo que as pessoas parassem. Por exemplo, quanto tempo hoje você que está sofrendo, meu irmão, ficou pensando, muitas vezes, em tirar a própria vida, em fazer um mal para o outro, em querer desistir, enfim, momentos que você ocupou sua mente pensando algo ruim. Imagine se você tivesse tirado 10 minutos para preencher o teu coração e a tua mente com pensamentos bons. Conhecereis a verdade vos libertará de tudo isso. Vá em busca dessa verdade. Muitas pessoas passam noites caminhando dentro das suas casas, pensando, envolvidos em pensamentos ruins e negativos. Mas falar, desafiar a mudança, de que a pessoa resolva, decida, que 10 minutos do seu dia são para Deus, parece algo muito difícil de se realizar. Então veja que a mudança que muitas vezes nós esperamos no mundo e nas nossas vidas depende primeiramente de nós mesmos. Temos que conhecer a verdade, para que você se desprenda das amarras que te tornam infeliz, que te deixa triste. E isso é uma construção que eu passo todos os dias, que você passa todos os dias, que a maioria das pessoas passam todos os dias. Mas a busca pelo enfrentamento da dor, para que algo de melhor aconteça e que isso nos liberte dessas correntes que normalmente estão presas ao nosso passado, é que fará diferença no nosso futuro se nós começarmos a agir hoje, no presente, no agora. Essa decisão, meu irmão, e o fazer, porque tem gente que decide
Até coloca num papel, anota e coloca dentro de uma gaveta. Não, eu estou falando decidir e fazer algo de diferente, começar. É o que realmente separa aqueles que hoje nós vemos que estão bem ou que não estão bem, porque começaram já lá atrás e hoje estão colhendo os resultados das suas decisões, porque ninguém colhe aquilo que não planta, meu irmão. Isso acontece na minha vida, na sua vida. É impossível. Relacionado a tudo. Se você não trabalha, você não ganha dinheiro. Se você não cuida da saúde, você ficará doente. Se você cuida da sua saúde, você terá uma boa saúde. Se você é uma pessoa amável, pessoas gostarão de você. Ou enxergarão que você é uma pessoa amável. Se você é diferente disso, as pessoas também vão enxergar o teu posicionamento. Assim é a vida. E só conhecendo a verdade, que é Cristo, é que nós vamos conseguir ter forças para esses desafios de mudança nas nossas vidas. Eugênia, mas o que tem a ver Cristo com o meu sonho relacionado ao meu trabalho? Porque todas as respostas no que se refere à moral cristã, à conduta, a como devemos nos posicionar diante da vida para sermos vencedores, está escrito aqui, está registrado nas Escrituras Sagradas e muitas pessoas simplesmente não vão em busca dessa verdade. Porque existe um plano de Deus, existe um plano do maligno para as nossas vidas e existem os nossos planos. Existem pessoas que preferem seguir os seus planos sem o direcionamento de Deus. E existem aqueles que buscam um relacionamento com Deus para seguir os planos de Deus na sua vida. Que muitas vezes pode ser os teus mesmos planos, porque se os teus planos forem bons, não há por que Deus não abençoar que isso aconteça na sua vida. Então, existe uma diferença muito grande em você andar sozinho ou você andar com Deus. Ir em busca de caminhar os teus passos, levar os teus passos, muitas vezes conforme a tua orientação humana ou conforme a orientação de Deus. Este olhar pela fé em relação à vida é que faz a diferença em tudo no nosso dia a dia. E isso é um processo que o dia que as pessoas compreenderem que está tudo relacionado ao que Deus nos deixou como ensinamento, ao que Jesus nos deixou como ensinamento, e as pessoas passarem a observar o que foi dito, o que foi vivenciado. Por que Jesus viveu? Por que Jesus respondeu desta forma, nesta circunstância? Jesus foi colocado nessa circunstância, na vida aqui. Como ele se posicionou? Para quando algo acontecer na nossa vida aqui, e no sentido que depende da nossa evolução como ser humano e nas nossas conquistas de futuro e sucesso, a gente possa saber como Jesus agiu ou como Jesus deixou de agir em determinadas circunstâncias. Para aquele que crê, que quer levar uma vida em comunhão com Deus, que busca um resultado certeiro, seguro, de vitória, naquilo que realmente está disposto a conquistar e realizar nos seus dias.
Veja que este relacionamento com Deus, que transforma as nossas vidas, a palavra já diz, é um relacionamento com Deus, em que Ele tem muita coisa para nos ensinar e nos colocar realmente no rumo correto nas nossas vidas. Isso exige um relacionamento. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu oro a Deus uma vez por semana, ou quando eu tenho um problema eu oro a Deus. Veja que a oração, ela é um dos caminhos de contato com Deus. Mas desenvolver um relacionamento com Deus, a gente só desenvolve um relacionamento com quem a gente conhece. Você precisa conhecer esse Deus, porque Ele já conhece você. Os teus defeitos, os teus erros, o teu caminhar, as tuas intenções, o que você tem de bom, como será o seu futuro, o que as pessoas sentem ou buscam ou têm intenção quando se aproximam de você. Ele sabe tudo de você, Ele sabe tudo de mim. Quem precisa conhecer a Deus somos nós. E nos aproximarmos de Deus pelo simples fato do que Ele é. Deus é Deus e vai continuar sendo Deus independentemente da nossa vontade e da nossa crença. Aproximarmos de Deus, conhecer as suas orientações, seguirmos para sermos pessoas melhores e felizes. Quem será o beneficiado nessa história? Somos nós, porque Deus já é Deus. Ele não precisa de nós para nada. Nós é que precisamos de Deus para sermos melhores, menos infelizes, menos frustrados, para que tenhamos discernimento, para que desenvolvemos a nossa fé, para que possamos caminhar de forma segura. Quem precisa desesperadamente, deveria ter fome e sede do conhecimento de Deus, para parar de dar errado na vida, somos nós. E nos aproximarmos de Deus pelo que Ele é, não por tudo que Ele pode nos oferecer. Que existem pessoas que se aproximam de organizações, de igrejas, em busca de algo sempre. Eu tenho um propósito, estou indo em busca para realizar o meu propósito. Como se Deus exercesse um relacionamento de barganha. Você quer exercer um relacionamento de troca com Deus, em que Deus tem que sempre te oferecer algo. Não, Ele já é tudo nas nossas vidas. O fato de nós nos aproximarmos de Deus e ter o seu conhecimento nas nossas vidas e discernimento para aplicar tudo isso nas nossas vidas já é vitória, meu irmão. Para que as promessas que Ele tem para aquele que crê e segue os seus caminhos é vitória, meu irmão. E tudo depende de nós, de decidirmos ir ao encontro de tudo que Deus tem de melhor para as nossas vidas e abandonarmos a condição que vivemos contrário às orientações do que Deus tem de melhor para quem? Para a vida de Deus? Não, Deus já é Deus. A nossa vida, em que nós temos orientações de consolo da palavra de Deus para os momentos de tribulação, de dificuldade, quando estamos desanimados, quando estamos tristes, sem forças para prosseguir, nos sentindo desafiados. Não é mesmo? Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em que seremos realmente capazes de cumprirmos tudo que de melhor
nos está reservado para o nosso futuro. Satisfação ter a companhia de vocês aqui com a gente. A ONTV Brasil agradece muitíssimamente a sua companhia, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet, meu irmão. Muito obrigada, até a próxima.